Eita, vai dar certo com esse tema. Do livro Vinha de Luz, capítulo 75, Esperança. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo, Romanos, capítulo 15, versículo 4. Senta aí, sentar. A esperança é a luz do cristão. Bom, você já tirou o teu som, né? Já? Não achei, me achei. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da terra. Não é participante. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira de sol que ilumina o alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva. E, por isto mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido, até hoje, as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou: vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos convictos de que o Senhor... Levantemo-nos e prossigamos convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Parece. Vamos, por favor, silenciar. Aqueles que ainda não conseguiram arrumar o computador, espera que a gente ajuda depois, tá? Vamos, então, serenar os nossos corações. Posso pedir uma coisa? Me coloca como co-host para eu poder tirar o som das pessoas que não sabem fazer isso. Tá. Porque a sua leitura foi cheio de interferência de barulhos de outras pessoas. Peraí, Guilherme. Sabe fazer? Que nem você botou. E Ana Luz, é esse? Isso. Bota como co-host. Só para eu poder controlar o som. Já foi, Guia. Todo mundo está com o som fechado. É só clicar no seu e ver se o som está fechado. Tá ótimo, querida. Pode fazer sua prece. Vamos serenar os nossos corações. A gente sabe que é uma realidade nova, que às vezes temos surpresas, mas mesmo assim, a partir de agora, vamos nos conectar com o alto para dizer: Senhor Jesus, mestre, guia de nossas almas, obrigada, Senhor, pela abençoada oportunidade de estudo dos teus ensinamentos. Atravessamos a grande noite, Senhor, e precisamos do teu amparo, da tua proteção. Fortalece os nossos corações, Senhor. Fortalece a nossa casa.
Abençoa todos os nossos irmãos em humanidade. E hoje, em especial, te pedimos, abençoa e orienta o orador da noite de hoje, o nosso irmão Newton, que fará o estudo para nós. Que assim seja. Vamos passar a palavra para o Newton, para que ele possa fazer o estudo da noite. Newton, está nos ouvindo? Estou ouvindo. Boa noite, meus irmãos. Vamos, então, dar início ao nosso estudo da noite de hoje e nós gostaríamos de... eu estou querendo compartilhar, mas está parecendo que o anfitrião desativou o compartilhamento de tela. Pode ver para mim aí? Espera aí, Newton. Eu vou de Então, novo te dar. Eu não te compartilhei nada, não, mas hoje está querendo pegar a gente pelo pé. Então, meus irmãos, vai lá, meu filho. É importante a página de hoje, de abertura, foi exatamente para que a gente pudesse manter essa sintonia de esperança, de confiança, de serenidade, para que possamos nós atravessarmos essa etapa em que todos estamos sendo convidados para o testemunho e, por isso, nós também buscamos um trecho do Evangelho que fala de esperança, né? Que onde Jesus promete-nos, né? Através do Consolador prometido, ele nos promete exatamente que todas essas dificuldades iríamos passar, mas que deveríamos ter serenidade e equilíbrio para que nós pudéssemos tranquilamente superar as adversidades que iriam surgir, que são próprias do processo evolutivo humano, né? Na verdade, nós é que devemos ser protagonistas desse processo. Acontece que muitas vezes nós, de alguma forma, descuidamos e procuramos caminhos que efetivamente não nos possibilitam, né, vislumbrar ou não nos ajudam a superar a dificuldade em razão de nós buscarmos preferências que nos impedem caminhar. Eu estou com dificuldade ainda de compartilhar o conteúdo que eu preparei. Denise, pode me ajudar aí? Está ainda sinalizando que o... É o computador, tá? Não sou eu, não. Eu estou te botando para compartilhar. Agora sim, apareceu. Agora sim. Voltou para mim, mas não fui eu, não. Agora sim. Eu queria inicialmente queria compartilhar com vocês essa música que fala muito de esperança, fala muito de oportunidade. Vocês estão verificando aí na tela, no compartilhamento, apareceu para vocês? Me responde aí, Denise ou Guilherme. Para mim apareceu, Nilton. Tá. Os demais todos? Para mim, não. Para mim, não. Não, é que tá uma tela negra. Isso, mas eu vou agora começar. Vai botar um vídeo, mas você botou o som, Nilton? Você tem que compartilhar o som, hein? Botou para compartilhar o som? Compartilha. Descompartilha aí, interrompa o compartilhamento. Agora foi. Vou compartilhar de novo. Ele vai compartilhar de novo para não ficar só a imagem, botar o som também, tá? Como é que eu falo com a gente? Vem cá. Hã? Vem cá.
Newton está sem música, viu? O que eu aqui? Não está saindo som? Espera aí só um minutinho. Newton, na hora de compartilhar, tem que selecionar lá embaixo, à esquerda. Foi o que eu fiz, Para só isso. que não... Não foi? Foi feito. O computador hoje está... Engraçado, a gente está botando para compartilhar o som. Deixa eu compartilhar. Deixa eu ver se vai dar certo. Só um minutinho que é. Agora vai. Não está saindo som aqui. Agora apareceu que ia, Newton. Quando a Denise pôs na tela, ela baixou o som dessa unidade, o microfoninho foi lá para baixo. Eu acho que está desligado na própria tela do dispositivo. Acho que é isso. Não fiz nada. Você não me interrompe o seu compartilhamento. Interrompe o seu. Meu microfone. Não te aflige a noite escura. Pelo amor de Deus. Interromper? Interrompe o seu. Eu estou compartilhando. Quem está compartilhando sou eu. Descende, amorosa mão divina, e abre as portas da paz, risonha e pura. Alivia
Passa aí, agora coloca aqui. Aqui. Isso, agora tá em... Está aparecendo. Agora ele tocou, tá vendo? Deixa eu pagar. Tira a imagem também. Tira a imagem. Sai daí, Nilton. Larga isso, Nilton. Por Jesus. Newton, você está sem som, querido. Se você puder ativar seu som para a gente ouvi-lo. Oi, estão me ouvindo agora? Agora sim. Ah, meu Deus. Bom, meus irmãos, agora a gente está se vendo e ouvindo, todos estão aí. Então, deixa eu diminuir aqui a tela. Eu queria compartilhar com vocês essa proposta, né, do Cristo Consolador, como diz, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, né? Deixa eu diminuir aqui essa tela que está meio... Isso. E a nossa proposta é refletir sobre esse capítulo do Evangelho que nos traz um conforto, um consolo, uma serenidade, um equilíbrio diante das dificuldades que todos nós estamos passando. A proposta é nos asserenarmos, procurarmos nos equilibrar, na certeza de que o Cristo, o Mestre amado, ele está presente, coordenando, né, o nosso ordem, nossas vidas. E que nós devemos ter confiança nisso. Foi por isso que ele enviou, né, o Consolador Prometido. E esse capítulo, para nós, ele é muito significativo, que traz muita serenidade, muito conforto ao coração, muita confiança, serenidade diante da dificuldade por que estamos passando. E eu trouxe esse conteúdo para compartilhar com vocês, mas que certamente nós vamos abrir também para que aqueles que desejarem fazer alguma colocação, pode ser durante o nosso diálogo, nossas colocações, nossas reflexões, mas também ao término, né? Vamos então avançar aqui. Começa então com o jugo leve, né? Nessa primeira fase, falando nesse primeiro tópico, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso é, para nós, uma mensagem, né? Como dissemos, de consolo, de confiança nele, né? Mas é uma pergunta que nos cabe fazer, né? Quem são os aflitos e sobrecarregados que nesse momento buscam, né, o amparo, a proteção? Quando Jesus diz, não, eu não vim para os que estão bem, estão abastados, mas eu vim para aqueles que sofrem, né? Por isso é que essa mensagem dele é dirigida aos aflitos e sobrecarregados. Mas o que nós pensamos é o seguinte, que tipo de aflição, né, a gente pode enfrentar na vida?
A aflição pode ser uma aflição decorrente de problemas de saúde física, pode ser um problema psicológico, pode ser uma necessidade de uma ajuda material, uma ajuda financeira. Mas não é isso que o mestre nos sinaliza, não é isso que ele vem nos oferecer, né? A proposta dele é além disso. O que ele busca exatamente falar para nossas almas, para nós como espíritos, né? Porque para as questões materiais da vida, para as questões corriqueiras, nós temos os profissionais, os médicos, os terapeutas, que são aqueles que buscamos, né? Através do trabalho também, o alimento, enfim. Mas para as nossas aflições, aquelas aflições morais, aquelas que se abatem sobre nós, essas, somente nós conseguimos refúgio, somente conseguimos fortalecimento, reforço, esperança com ele, com o Mestre amado Jesus, né? Então, avançando, ele nos faz uma proposta, porque para que a gente possa efetivamente receber, né, ou ir em direção a ele, receber o benefício dele, há uma condição em que ele coloca, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Então, e aí nós verificamos, né? Porque a brandura e a humildade que ele recomenda. E o que ele fala do meu jugo? O que seria o jugo, né? Na verdade, o jugo, no dicionário normal, ele nos fala que jugo é sujeição, é submissão, domínio moral. Mas para a proposta de Jesus, o jugo dele é a observância da lei. A proposta é que nós observemos as recomendações que ele nos traz, que são orientações diretas do Pai para nossas vidas, para que nós possamos seguir caminhando, desimpedidos das dificuldades naturais do caminho, que muitas vezes somos nós mesmos quem as criamos. Podemos dizer assim que todas elas, né, somos nós mesmos que protagonizamos o surgimento delas, pelas nossas ações no mundo. E quando nós entendemos que nós observando a lei de Deus, a lei de amor, justiça e caridade, nós podemos seguir um caminho mais tranquilo. Agora, ele recomenda, né, a brandura e a humildade. Por que a brandura e a humildade? Porque durante toda os seus ensinamentos, nós vemos Jesus trazer a mensagem com serenidade, com equilíbrio, né? Apenas em alguns momentos, em um momento especial, quando ele visita o templo, né, em que ele expulsa os vendilhões do templo, ele é enérgico, mas não perde o seu equilíbrio, ele apenas age com energia, né, porque vê que ali estavam comercializando a fé. Mas, em todos os seus momentos, em todos os seus ensinamentos, ele nos fala com clareza, com todo amor, da sua brandura e da sua humildade. E essa humildade começa, né, quando ele surge junto a nós, a maior luz descida da casa dos homens, escolhe uma manjedoura humilde para nascer entre nós, né? E aí, então, nós vemos o quanto é importante cultivarmos esses sentimentos de brandura e humildade, porque ele assegura, né? Só assim achareis repouso para vossas almas. Muitas vezes a gente procura esse repouso nas coisas materiais da vida. Nós achamos que ter uma casa boa, ter um sítio, ter um carro, enfim, ter alguns equipamentos materiais que podem nos possibilitar conforto material, isso para a gente é uma situação de repouso, de conforto, de regalo. Materialmente, é uma visão. Mas, certamente, se nós tivermos tudo isso, mas tivermos com a nossa mente conturbada, comprometida, certamente, em qualquer lugar que estejamos, nós vamos nos sentir
intranquilos. Vamos nos sentir mal, vamos nos sentir desarvorados, enfim, não vamos conseguir ter a serenidade e o repouso para nossas almas, como ele nos promete. E ele garante, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Ou seja, a observância da lei não é um castigo, porque Deus não nos castiga. A observância da lei é, de certa forma, um respeito, uma atitude de humildade ao Criador. Não é? E quando nós assumimos esse compromisso com humildade, com respeito, atendendo às observações da lei de Deus, o fardo, ou seja, a dificuldade, né, o peso da dificuldade se torna menor. Porque quer seja a enfermidade, quer seja o problema moral, quer seja o problema material, quando encarado, né, sob a ótica e a visão da lei de Deus, ela nos dá a serenidade e o equilíbrio para enfrentar os desafios com a certeza de que tudo isso é transitório. E que nós temos que ter uma percepção clara de dar valor às coisas. Porque muitas vezes, né, uma propriedade, um bem material, tem mais valor do que os sentimentos. E nós sofremos muito com isso, porque a materialidade da vida nos chama muito, e se nós nos deixarmos levar pelos apegos, nós vamos sofrer com isso, muito mais. Por isso, então, é esse convite falando que o fardo é leve. E ele assegura, né, que todos os sofrimentos, miséria, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Ou seja, qualquer dificuldade que enfrentemos, qualquer situação material que nos aflija, as dores físicas, dores morais, as decepções, as misérias, por exemplo, a questão da miséria, da dificuldade. Se nós entendermos que há uma razão para nós muitas vezes estarmos naquela condição, nós obviamente não vamos nos deixar abater e permanecer ali inertes, né? Devemos buscar superar as dificuldades. Devemos ter uma atitude proativa no sentido de buscar superar a dificuldade, a vicissitude material. As decepções, muitas vezes a gente coloca todos os nossos anseios, nossas aprovações, nossos amores na mão dos outros. E também as coisas materiais. E nos decepcionamos, porque há coisas que você não pode, que você doa, mas não deve esperar. Foi como Jesus recomendou, que a mão direita faça sem que a esquerda saiba. E muitas vezes nós nos decepcionamos por isso, porque colocamos toda a esperança de retorno de sentimento, né, de agradecimento, para que os outros possam nos devolver, possam nos retribuir. E, obviamente, isso poderá não acontecer, e não devemos esperar absolutamente que as nossas atitudes de doação, elas tenham retorno, exatamente para que não nos decepcionemos. As dores físicas, por exemplo, no momento que nós estamos vivendo de pandemia, muitos vivendo a experiência da enfermidade do Covid, outros com outras enfermidades, sem poder se cuidar, sem poder buscar um hospital em razão da pandemia, são dores físicas que nos atingem, né? E essas dores físicas, obviamente, elas precisam de atendimento médico. Nós estamos aí desprezando absolutamente. Os médicos são esses anjos, né, que o Pai envia para que possam mitigar, aliviar a dor. Mas quando nós temos um olhar diferente sobre a dor, nós acabamos sofrendo menos. A dor física ela pode existir, mas o sofrimento ele pode ser amenizado na medida em que a gente também confia na providência divina. A perda de seres amados, por exemplo, que encontra consolação na fé do futuro. Se a gente não confia que a morte não existe, que a vida continua,
que todos nós somos espíritos no processo evolutivo e que vamos avançar gradativamente. Se de uma forma ou de outra nós somos levados por essa circunstância da enfermidade, por um acidente, por uma circunstância outra, que não nos cabe, às vezes, descrever todas elas, mas quem de nós aqui não já teve uma perda de um ser amado? Muitos de nós que estamos hoje aqui já passamos por essa experiência. E o que nos consolou? Em aqueles momentos difíceis, a busca de uma prece, da certeza de que nós, como espíritos no processo evolutivo, vamos nos encontrar um dia, que a vida não cessa com a morte do corpo físico. Essa confiança na justiça de Deus, que não nos criou para nos arrasar, para que nós sejamos eliminados na vida, ao contrário, ele nos criou para que tenhamos vida, e vida em abundância, como Cristo nos falou. E Jesus veio nos trazer todo esse ensinamento para nos dar conforto, para nos dar auxílio, para vencermos esses obstáculos naturais da vida e sobretudo, esse grande obstáculo que para a maioria de nós é o nosso desencarne, o nosso desenlace. Todos nós, obviamente, que estamos aqui, que já conhecemos a doutrina espírita, já temos uma semana de evangelho, já nos sentimos confortados, já nos sentimos mais aliviados, saber disso. Mas quem de nós pode assegurar que na hora do testemunho supremo, em que nós vamos fazer a nossa passagem, a gente não vai ter aquele momento de dor, de dificuldade, de incerteza. Toda essa situação, ela só se resolve quando efetivamente nós confiarmos na justiça de Deus. Nós confiarmos no que o Cristo veio nos ensinar. Na certeza de que haveremos de continuar existindo e que tudo isso é um processo natural. Nós temos que ter isso muito bem consolidado em nossa consciência, em nosso coração, em nosso íntimo, a certeza de que tudo isso passa e tudo é um processo natural. Então, ele fala exatamente isso. Aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Essa é uma questão que a gente deve pensar muito bem. Mas eu já conheço a questão da vida espiritual e tal, e eu já não sou tão apegado às coisas materiais, né? Então eu não vou ter dificuldade. Mas e aqueles nossos irmãos que ainda estão vivendo ainda a materialidade da vida? Esses nós devemos, se tivermos a oportunidade de levar a eles o consolo, o alívio do esclarecimento, essa confiança, a serenidade que nos faz estar diante desses desafios com tranquilidade, é uma obrigação que todos nós temos. Porque certamente, quando se virem diante das aflições, da dificuldade, né, as aflições irão cair com esse peso, né? E se não tiverem esperança, né, se não tiverem algo que mitigue essa dor, esse amargor, que cabe a nós como, né, instrumentos, né, como irmãos em humanidade, como aqueles que já amealhamos essa esperança em nosso coração, de alguma forma buscar envolvê-los, né? Porque é essa a proposta. Jesus, foi por isso que ele veio dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Ou seja, o cansaço, a dificuldade, as incertezas da vida, todas essas situações que nos deixam fatigados, nos deixam conturbados mesmo, só conseguiremos alívio, não é? Quando nós confiarmos em Jesus. Na certeza de que, quando ele veio até nós, ele não veio apenas uma vez. Ele esteve presente no orbe várias vezes. E ele permanece permanentemente cuidando de nós. Em geral, a gente tem esse pensamento de que o mestre está nas estrelas, está em algum lugar geográfico muito distante de nós. Mas não.
como Deus é imanente, ele está em tudo, em todo lugar, o mestre amado pode se irradiar e estar presente junto a nós em todos os momentos das nossas vidas. Basta que tenhamos essa conexão com ele, para que efetivamente a gente possa usufruir desse consolo, né? E agora o Consolador prometido, que é ele exatamente que vem, né, nos trazer. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Ou seja, os mandamentos com observância da lei de Deus. Na medida em que nós guardamos esses mandamentos, temos a certeza de que tudo isso é um processo natural, que devemos honrar pai e mãe, que devemos amar os nossos semelhantes, né? O mandamento maior, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O mesmo nos disse, aí estão toda a lei e os profetas. E ele garante, ele confirma, eu rogarei ao Pai, a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Isso foi a época, né? Registrado pelos apóstolos, né? Mas ele garantiu que ele iria enviar o Consolador. E nós já sabemos que, obviamente, esse Consolador já está entre nós, né? O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente não conhece. Ao tempo, né? Jesus buscou mostrar para a humanidade, né, a vida espiritual, a comunicabilidade, a reencarnação, todas essas possibilidades que nós tínhamos, né, de conhecer mais a respeito da vida transcendente, da vida espiritual. Mas, obviamente, que como ele diz aqui, o mundo não pôde perceber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Por que o não conhece? Porque faltava ainda a humanidade também evoluir, avançar, científica, tecnologicamente, intelectualmente, para que pudesse, então, advir essa mensagem consoladora com todas as características de desvelar tudo aquilo que estava obscuro, que estava encoberto, né? Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas que vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Está no Evangelho de João, capítulo 14, 15, 17 a 26. Então, ele confirma e garante, né, que ele nos enviaria esse Consolador prometido. E isso, nós vimos, né, nesse capítulo, ele mostra a presença exatamente do Espírito de verdade, né, trazendo essa mensagem que é de conforto, de alívio, de orientação para nossas almas. Jesus promete outro Consolador, porque ele foi o Consolador. Ele enviou vários apóstolos, profetas, né, que vieram ao longo da história da humanidade, trazendo alívio, conforto, confiança no futuro. Os profetas mesmos, né, foram aqueles mensageiros, os médiuns naquela época, que trouxeram as mensagens, dando certeza à humanidade que ele viria para libertar. Mas, na maioria de todos nós, não vamos dizer daqueles que estavam lá, somos nós que estamos aí nas várias experiências encarnatórias, acreditávamos que seria mais um conquistador, porque era assim que a humanidade vivia, através de lutas fratricidas, de conquistas, de domínio. E não se entendia um outro libertador, né, ou um consolador, que pudesse trazer conforto e alívio à humanidade, senão através de um domínio. Foi por isso que ignoraram a sua presença, né? E ele então afirma, né, o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. Ou seja, o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Foi como nós comentamos, né? Havia um grande passo a percorrer, uma grande caminhada a humanidade tinha que desenvolver. É claro que essa caminhada não precisaria ter tão longa, não é? Nós temos notícias da história da humanidade que nós nos deixamos atrasar durante séculos
em razão de nossas preferências, das cruzadas, né, das inquisições, das guerras, dos domínios. Tudo isso foi, certamente, impedimentos que, de certa forma, dificultou o processo evolutivo da humanidade. Como até hoje nós vemos as nações divididas, os países ainda desenvolvendo os seus potenciais bélicos, como se a qualquer momento fosse deflagrar uma grande hecatombe e precisariam se defender. Gasta-se muito com armamentos, nada contra as defesas naturais, mas se tivéssemos aplicado os recursos no processo de sanar as enfermidades, de auxiliar no saneamento, enfim, na saúde, nas escolas, certamente o mundo hoje seria diferente. Mas isso foram nossas escolhas. Não vamos atribuir essa responsabilidade aos nossos antepassados. Fomos nós que estávamos lá. É sempre bom a gente assumir essa responsabilidade, porque senão a gente fica atribuindo isso aos outros. Mas não é verdade isso. Se nós estamos aqui na Terra hoje, certamente já tivemos muitas oportunidades. E possivelmente estivemos lá, em alguns momentos, também engrossando essas fileiras dos céticos, dos violentos e tudo aquilo que contrariou a boa orientação. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Exatamente o que nós estamos comentando, né? Em verdade, ele não dissera tudo. Ele não podia dizer. Por que não podia dizer? Não havia matrizes ainda. Não havia conhecimento estabelecido para se entender a comunicabilidade, o processo reencarnatório. Tanto é que o doutor da lei foi perguntar a ele como é que se dava, como é que poderia, né, um homem velho retornar no ventre de sua mãe, e ele busca explicá-lo, mas ele não entende. Né? Então, à época, né, os únicos que entendiam, que achavam que existia uma nova vida, que podia se renascer, eram algumas culturas orientais, mas os judeus tinham uma ideia de ressurgimento, mas não entendiam como isso acontecia. Ele buscou explicar, mas não havia ainda conhecimento, capacidade suficiente para poder, naquela época, já entender o processo reencarnatório. Né? E, durante todo o período em que ele veio, e os ensinamentos dele, durante um período inicial do cristianismo, ele foi cultivado, até o processo da reencarnação foi entendido melhor pela igreja, até o concílio, né? Onde, por determinação do imperador, buscou-se apagar dos escritos, né, a questão da reencarnação. E, além de ter sido esquecido esse lado, que era uma explicação muito clara das nossas responsabilidades, porque se hoje a humanidade tivesse já conhecimento de que tudo aquilo que passamos em nossa existência decorre de nosso passado, de nossas decisões atuais, mas também muito das nossas decisões pretéritas, se isso já tivesse fazendo parte de nossas vidas, certamente as atitudes seriam outras. Como até hoje nós vemos pessoas que ignoram isso, porque as religiões criaram bloqueios nesse sentido, criaram tabus, para que o homem não pudesse conhecer, ou não devesse conhecer isso, por achar que isso é uma coisa pecaminosa, que é uma coisa que contraria as leis, os profetas. Mas se for lá compulsar os evangelhos, vai verificar que existem várias referências sobre isso. Foi mal compreendido, sim, porque na medida em que havia interesses políticos, né, houve uma distorção daquilo que o Cristo falou. E entramos numa época negra de nossa história, com preferências dolorosas pelas guerras, pela Inquisição, como lembramos, né? Enfim, todo tipo de domínio através da própria religião. Isso fez com que nós tivéssemos um grande período de nossa história humana com grande sofrimento e dor, onde foi afastado do homem a possibilidade de conhecer a palavra do Cristo, onde foi impossibilitado ele conhecer quem ele era como ser.
e que ele estava aqui no processo natural, criado por Deus, para que pudesse melhorar-se e progredir. Avançando, então. E continua dizendo, o Espiritismo vem, né, na época, acredita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Então, nós vemos, assim, que, abençoadamente, né, no século XIX, o apóstolo, né, veio inspirado por Jesus, convidado por ele, para trazer o Consolador prometido. E é esse grande apóstolo que devemos render graças e agradecer, né, pela bênção de ter desvendado todo esse conhecimento que estava ainda encoberto pelos interesses, pelas religiões, por toda a sorte de propostas políticas que impediam o homem de entender, de compreender melhor os ensinos de Jesus, né? E, obviamente, quebrar, de certa forma, todo esse hermetismo que existia nas parábolas. Porque, muitas vezes, né, a parábola ela é lida, e até hoje não é entendida, mas no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, o Espiritismo veio exatamente para nos explicar. E quem nos traz as explicações são exatamente os Espíritos. Quando eles desdobram as parábolas, e Kardec, né, inspirado pelos Espíritos, traz uma explicação muito clara, meridiana mesmo, de todos esses adventos, né, de todas as parábolas que Jesus nos contou à época, porque não havia condições do homem entender, então usava todos os recursos de cor local, da circunstância da vida do homem, do campo, das relações cotidianas, para poder traduzir a sua mensagem. Advertiu Cristo, né? Ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Então, ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Esse é um convite, né, que transcende a questão de você meramente estar ouvindo alguma coisa. Quando você ouve a preleção, quando você escuta alguém falar a respeito da proposta de Jesus, mas se você ouve apenas com os ouvidos, você não consegue penetrar o âmago da mensagem. E é nesse sentido que ele fala, ouçam os que têm ouvidos para ouvir, ou seja, o ouvido tem que ser o do coração. Aquele que nos faz nos conectar com a mensagem, com a pureza da mensagem. Não como é às vezes apresentada, nem por quem é apresentada, mas a mensagem em si, ela traz um conteúdo, traz uma proposta, né? E eu recomendo que nós venhamos a abrir os olhos e os ouvidos, né? Para que a gente tenha essa certeza, né, de que essas alegorias todas, elas caem por terra na medida em que nós nos esclarecemos, né? E ele confirma isso, né? Intencionalmente foram lançadas sobre certos mistérios, esse véu, né? Isso foi proposital. Lamentavelmente foi proposital. Havia interesses para encobrir as verdades. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Ou seja, né? Nós que estamos aqui na nossa experiência física na Terra, muitos de nós sofremos. Mas devemos entender que há uma causa justa e um fim útil para todas as nossas dores. Quando nós procuramos entender isso, nós passamos a ter um outro olhar sobre a justiça de Deus. Passamos a perceber que há uma razão para o que estamos passando. E isso traz uma mensagem, traz um recado para a gente. É preciso que a gente medite diante de toda a circunstância por que estamos passando. Temos que meditar sobre as circunstâncias, sobre as dificuldades que estamos passando. Se não fomos nós mesmos que as criamos. Ou se nós não fomos aqueles que hoje as criamos,
se são decorrentes de uma atitude nossa, se ela tem origem no pretérito, devemos ter a serenidade e o equilíbrio, né? E, mais ainda, a resignação para aceitar. Mas a resignação era uma proposta de ação, de atitude. Não é, eu estou sofrendo porque Deus quer. Não. Existe um processo depurador, mas eu posso me mobilizar. Devo me mobilizar para mudar aquele contexto. E como é que se dá essa mudança? Ela não consegue se transformar com a nossa revolta, mas com a nossa resignação, com a nossa paciência, nossa serenidade, nosso desejo de vencer, né? E muitas vezes, como Jesus recomendou, né, nós temos que nos reconciliar. Às vezes conosco mesmo, mas muito mais com os nossos, com aqueles que estão conosco na caminhada, que quase sempre são colocados dentro do nosso lar, para que nós possamos ali, diretamente, no cadinho do lar, possamos nós ter essa oportunidade de ressarcir os débitos, né? Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse no Consolador Prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e coloca pela esperança. Então, essa é a proposta do Consolador Prometido. Exatamente o Evangelho de Jesus. O Espiritismo é esse veículo, essa proposta consoladora que vem nos trazer o conhecimento, vem nos trazer a oportunidade da reflexão, vem nos trazer a esperança, a confiança, para que nós possamos assim, né, na medida em que somos convidados pelos testemunhos, ter a certeza e a confiança de que tudo isso, né, pela fé que nos consola, pela esperança, nós vamos superar, nós vamos avançar e vamos prosseguir. Estamos aí com alguns minutos para o nosso encerramento, e tinha mais alguma coisa para nós compartilharmos, né? Mas eu vou finalizar só com a parte aqui final. Então, mais esses dois tópicos aqui. Tomais, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se serena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos sofre se sente quanto mais profundamente golpeado é o espírito. É o espírito de verdade, então, nessa mensagem, em 1863, em Árvore. Então, meus irmãos, estamos assim, culminando com o nosso ensino, trazendo essa imagem belíssima, que é exatamente o meio Jesus, o amigo morável, o nosso orientador e guia, o apóstolo, né, da caridade, o nosso Kardec, né, o grande codificador, aquele que teve a missão e cumpriu-a belamente, trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita, que nos alenta, que nos esclarece, nos consola. E o nosso querido Chico, né? Grande apóstolo no Brasil, que veio receber tantas obras que nos trazem também esclarecimento a respeito da vida espiritual, consolo, alívio, através dos mentores e amigos espirituais. Vamos assim, então, meus irmãos, encerrando a nossa fala, né? E abrindo para aqueles que desejarem fazer alguma colocação. Vou interromper o compartilhamento e abrimos para a nossa fala. Já tem aí... Eu tenho uma pergunta aqui no chat, mas aí não sei se você lembra qual foi o apóstolo que você se referiu aqui. O apóstolo,
no caso, o Espírito da Verdade foi quem orientou a Kardec, né? E ele disse, eis aí o meu apóstolo. Né? O Espírito da Verdade fala, eis o meu apóstolo. Que é exatamente citando Kardec como apóstolo. Né? Que veio nos trazer a mensagem. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Temos alguns minutos, aí a Denise ficou preocupada, pediu para eu encerrar, poderia ter feito a nossa coisa. Mas, se todos estão aqui presentes, se alguém quiser se manifestar, fazendo alguma colocação, contribuindo, né? Estamos aqui prontos a ouvi-los também, tá? Então, vocês estão mutados, mas podem abrir o microfone e fazer alguma colocação, se desejarem. Nós buscamos trazer essa mensagem, né, do Cristo Consolador, como dissemos, porque isso é uma leitura obrigatória para todos nós nesses dias. Todos nós, diante das dificuldades, da circunstância da vida, devemos buscar consolo e alívio, lendo essas páginas, esses capítulos, que vão nos trazer a segurança e a confiança para prosseguirmos na jornada. Que realmente nós devemos ter essa percepção clara. As dificuldades estão aí. Um momento de isolamento, em que nós estamos aí em nossos lares, junto com nossos familiares, muitas vezes sem poder ir à rua, ou então estamos trabalhando em casa, e muitas horas, às vezes, estamos aqui acompanhando a Denise como professora. Nossa, é uma sobrecarga tremenda, muito mais, né, às vezes, do que quando nós estamos no trabalho, né, Simone? Você como professora também, né? E todas aqueles e aquelas que são professores sabem do que estou falando. Porque eu acompanho aqui a minha companheira aqui, numa luta tremenda como coordenação pedagógica ela faz, ela está em uma luta tremenda para buscar, né, conciliar toda a informação junto aos professores. Isso se estende para todos os profissionais, né? De alguma forma. Os médicos, enfermeiros, que são aqueles que estão à frente da batalha, né? Esses, às vezes, têm que se deslocar para a frente de serviço. E a gente tem que orar por eles, né? Porque certamente eles estão diante do fronte, estão lá na batalha e precisam das nossas preces, precisam das nossas energias, para que eles possam vencer os obstáculos, dificuldades que vão surgir. Agora, nós como cristãos, mas sobretudo como espíritas, né, devemos ter a consciência de respeitarmos as leis, respeitarmos as recomendações da ciência. Nós estamos vendo aí, de novo, né, um grande número de contaminação em razão do desrespeito à orientação que a ciência, que as religiões mesmo, né? Porque a doutrina espírita, por exemplo, a FEB, né, e o nosso SERJ, recomendou que as casas espíritas não abrissem. Porque a maioria das casas espíritas recebem muitas pessoas, né, com idade avançada, né? E é um grande local em que nós nos confraternizamos, nos abraçamos, queremos nos falar. E seria um ponto de contaminação. Por isso, a recomendação do respeito à lei, respeito à ordem, né? Está aí a observância da lei humana e da lei divina. Se nós não observamos a lei humana, que é aquela que orienta nossas vidas no plano da Terra, nós também estamos descumprindo as leis divinas, que são aquelas que através das leis humanas, atuam perante o homem. As leis humanas, inclusive, é interessante falar sobre isso, né? Elas estão cada vez mais se aprimorando. Porque se outrora a lei permitia a morte, permitia a coisa, nós hoje verificamos que as leis humanas estão cada vez se aprimorando e tornando-se cada vez mais humanas, mais fraternas, mais compreensivas, estão tendo a pena ou seja, compensatória, enfim, todo tipo de compensação que existe para
para que o homem possa se regenerar. Meus irmãos, estamos assim finalizando nossa exposição e, como dissemos, né, colocamos-nos aí à disposição para ouvir todos aqueles de vocês que queiram falar. Tá? Guilherme, quer fazer alguma colocação? Para puxar aí o barco, de repente está todo mundo tão pensativo, tão assim, introspecto, né, com essa mensagem do Cristo Consolador. Recomendo a vocês, hein, vão lá no Evangelho, no capítulo 6, e leiam. Leiam antes de dormir, para acalmar, para apacentar nossas almas. Fala, Guilherme. Não, querido, eu estou... Tem nada, não. Obrigado. Tá. Carminha, quer falar, Carminha? Eu não, mas se você quer que eu fale, pensando aqui, que seria de nós, nesse momento terrível, né? Esse momento de terror coletivo que nós estamos, se não tivéssemos esse consolo que a doutrina nos oferece, nos colocando diante da vida eterna, da imortalidade, do cosmos. Nós alcançamos uma dimensão, né, em que essas vidas elas estão limitadas ao momento do processo que nós estamos passando agora. Né? A doutrina espírita nos coloca diante do cosmos. E isso diminui imensamente as dores que a gente possa estar passando nesse momento e nos dá uma esperança infinita, tanto para nós mesmos, para a nossa transformação própria, quanto para todos aqueles que nós perdemos e talvez tenhamos nada, né? Pelo menos o que achamos. E aí eu caio sempre na história de que nós estamos na hora certa, no país que nós precisamos, que nós merecemos, com as pessoas que não são necessárias, crescimento, quer dizer, está tudo certo, a gente não tem nada que reclamar, nós estamos bem, estamos todos muito bem. Então, meus irmãos, eu agora que me atentei aqui, vocês desculpem, ultrapassei o horário aí, né? Já são 10h40 e pouco, mas queríamos encerrar uma prece, né? Que vamos fazer para que possamos assim agradecer por esse momento. Jesus amado, Mestre amorável, de infinita bondade, misericórdia, aqui estamos reunidos, em nome de Deus, rogando ao teu coração amoroso para que permaneça conosco. Juntos, haveremos de superar as dificuldades com teu amparo, a tua proteção, que se irradia sobre todos nós, em especial sobre aqueles que cabe a maior responsabilidade no momento de cuidar dos outros. Por isso, rogamos em favor de todos os nossos irmãos médicos, enfermeiros, todos aqueles que estão à frente do trabalho da segurança, todos aqueles que estão com a determinação do poder para que possam viabilizar o recurso necessário à saúde. Mas, sobretudo, Senhor, nos faz lembrar do teu convite amoroso, do vinde a mim, para que caminhemos para o teu coração amoroso, na certeza de que tudo isso é um processo que vai passar, mas que devemos ter a serenidade e o equilíbrio para superar. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim possa ser. Muita paz, uma boa noite a todos. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Nilton.